Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui comentar com vocês a respeito da minha última leitura, que foi este livro de literatura latino-americana, Memorial da Fraude, do escritor mexicano Jorge Volpi, que foi lançado em abril pela editora Alfaguara. Se você tiver interesse em comprar este livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa comprá-lo pela Amazon. Comprando pela Amazon, você está ajudando o canal. Poucas pessoas falaram sobre este lançamento, Memorial da Fraude, e assim que a Companhia das Letras me mandou o release de lançamentos do mês, eu me interessei por este livro. Por que é que eu me interessei por Memorial da Fraude? Primeiro porque eu leio muito pouco literatura latino-americana e vi aqui uma oportunidade. E segundo porque o tema de Memorial da Fraude é muito contemporâneo, interessante e original. Qual é o tema? O Jorge Volpi, que parece ser um escritor muito consagrado fora do Brasil, mas que aqui tem apenas esta obra lançada, decidiu falar neste livro a respeito da crise econômica que surgiu no ano de 2008 nos Estados Unidos por conta de mecanismos financeiros muito abstratos e arrojados que chegaram a um limite tal de risco que tornou o mercado todo tóxico e promoveu aquela quebradeira da qual todos conhecemos. Como ele trata este tema literariamente? Jorge Volpi, como podemos descobrir logo no início do livro, é também o nome do personagem principal que escreve este livro de uma ilha deserta no Pacífico, uma ilha cujo nome não conhecemos, e o remete para um editor nos Estados Unidos para que possa publicá-lo e finalmente revelar o que aconteceu para que aquela crise, aquele rombo fosse produzido. O Jorge Volpi é um foragido da polícia, ele é acusado de fraudar os seus clientes em mais de 15 bilhões de dólares por falcatruas que cometeu no seu fundo de hit. Então, descobrimos isto e logo ficamos também sabendo de um capítulo da vida pessoal do Jorge Volpi, que é o da morte do seu pai há muitos anos atrás. Ele sequer conheceu o seu pai porque este morreu quando ele ainda estava na barriga da mãe. Mas, como vamos descobrindo ao decorrer da narrativa, ele desconfia de que seu pai, um economista brilhante que trabalhou para o Tesouro Americano quando foram firmados os acordos que permitiram a criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional na Conferência de Bretton Woods, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele desconfia de que este homem aparentemente tão pacato e que caíra em desgraça após anos de serviço público fiel e dedicado, que ele era comunista, um espião da KGB infiltrado no governo dos Estados Unidos para minar as instituições do capitalismo e do Ocidente desde dentro. Então, vamos no decorrer da narrativa descobrindo mais fatos e revelações a respeito desta história, da questão da espionagem da União Soviética dentro do governo dos Estados Unidos na década de 50, da caça aos comunistas daquela época, sobre o John McCarthy, todo aquele contexto. E também vamos descobrindo a trajetória pessoal do Jorge Volpi, que o levou à fraude bilionária e ao prejuízo do ano de 2008. O Jorge Volpi é um personagem interessantíssimo. É uma pessoa com uma trajetória de vida muito atribulada, no sentido de que ele tem gostos e hábitos muito diferentes, mas ao mesmo tempo em que vemos que ele é culpado por tudo o que aconteceu, é impossível pintá-lo simplesmente como um vilão. E isto porque
ele vai descrevendo os mecanismos que levaram os economistas a produzirem a crise de 2008. E vemos, portanto, que eles confiavam cegamente em fórmulas matemáticas cada vez mais complicadas, etéreas e abstratas, que trabalhavam com o risco dos negócios de tal forma que todos pudessem lucrar e que o risco fosse o menor possível e até inexistente em todas as operações. Mas isso era de forma tão delicada que qualquer variação inesperada no mercado poderia produzir uma avalanche cujas consequências seriam imprevisíveis. Então vemos que o Jorge Volpi não é apenas um capitalista que decide tirar dos pobres para ficar rico. E nem os outros agentes de Wall Street. Não que eles sejam santos, não que eles sejam agentes humanitários também. Mas eles, envolvidos em ganhar o seu dinheiro, acabam confiando nestas fórmulas, neste vigor do mercado e esquecendo da vida real, das possibilidades que a economia traz de frustrar as suas expectativas computadas naquelas fórmulas matemáticas e assim produzir o caos. Então eu acho que o grande barato do livro é mostrar como este grande prejuízo à humanidade foi produzido sem que os seus agentes tivessem muita consciência do que estava acontecendo. Eu digo consciência no sentido de que eles não queriam produzir o mal, mas eles, como todo ser humano diante de algo que vai dando muito certo, se deslumbraram e começaram a se desconectar da realidade. Então, a gente pode ter um vislumbre neste livro de como funciona o mercado financeiro atual, de como ele é complexo e muito acima do nosso entendimento e compreensão, e de como ele pode então produzir essas crises sem que nós saibamos, nós meros mortais, quando elas surgirão, mas acabaremos sendo afetados por elas. Então essa impessoalidade, essa complexidade do mercado é o que avulta nessa narrativa e nos faz um pouco refletir sobre o nosso tempo. Não refletir dizendo, o capitalismo é a mazela do mundo, vamos nos tornar comunistas como o pai do Jorge Volpi. Mas é preciso tomar consciência de que o capitalismo não é mais só vender e comprar, e oferta e procura e lucro, é uma coisa muito mais complicada. E que talvez alguns parâmetros que aplicávamos para o capitalismo antigo, em termos de liberdade e de iniciativa privada desenfreada, talvez não sejam possíveis de serem aplicados ao capitalismo atual. Enfim, é uma narrativa muito vigorosa, com um clima de romance policial, porque vamos descobrindo tanto passos da vida do Noah Volpi, pai do Jorge, como da própria trajetória do Jorge, e enfim, nos abre uma janela para esse mundo tão desconhecido para a maior parte de nós, que é o do mercado financeiro. Fica, portanto, a dica, é um livro muito bom, eu li muito rápido, apesar de ser relativamente grande. Se vocês já leram ou ouviram falar, deixem aqui nos comentários, porque eu não vi ninguém que tenha lido este livro. Se inscrevam no canal, deem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!